Ok, foi assim que tudo começou. Você é acordado por um som estranho, mas não é o alarme. São 5 horas da manhã. Depois de alguns segundos, dá pra perceber que o som estranho foi uma batida na janela. Mas você mora no 12º andar. Quem ou o que pode estar batendo? Limpadores de janelas? O seu é um prédio de apartamentos comum, não um arranha-céu com escritórios. As batidas estão ficando mais fortes. Você reúne coragem e vai até lá. Pega a cortina e abruptamente a puxa para o lado. E o que vê é fantástico. Pequenos peixes voando ou flutuando do lado de fora. Milhares deles. Um cardume de sardinhas subindo direto para o céu. Algumas batidas na janela quando passam. São tantos peixes que não dá para ver o que está acontecendo lá fora. Mas quando o último passa voando, a imagem completa se abre diante de seus olhos. Peixes grandes e pequenos estão voando entre as casas. Os polvos cortam o ar com seus tentáculos em uma nuvem de chuva. Uma enorme baleia vaga lentamente em direção ao horizonte. Acima do telhado de uma casa próxima, 2 tubarões perseguem 4 leões marinhos. Um vizinho acena. Ele segura uma vara de pescar na janela e espera o peixe morder a isca. Uma excursão? Não, um bando de golfinhos passa voando lá fora. Eles assobiam alegremente, como se estivessem cumprimentando. O que está acontecendo? Você liga a TV. Todos os canais estão falando a mesma coisa. As criaturas marinhas aprenderam a voar, deixando o oceano enchendo o ar. Todos os voos no mundo inteiro foram cancelados. E os navios de pesca estão ociosos nos mares, oceanos, lagos e rios. E ninguém sabe o que aconteceu. Você se veste e sai. As tartarugas marinhas rastejam pelo chão. Elas se agitam, batem as barbatanas e se erguem no ar. Um bando de camarões passa voando ao seu lado. O oceano perdeu a gravidade? O que aconteceu com toda a água? Você mora em uma cidade portuária, perto do mar, então decide ir até a praia. Ao chegar, vê que a água está calma. A gravidade parece estar intacta, mas as criaturas do mar continuam alçando o voo. 6 meses depois, as pessoas gradualmente se acostumam com esse novo fenômeno natural. Os peixes ocupam a maior parte do céu. Algumas criaturas marinhas penetram nas camadas intermediárias da atmosfera. Aves menores quase desapareceram com a presença dos peixes predadores no céu. Mas as de rapina, que caçam peixes, ganharam peso. Comeram tanto que não podem mais voar. Gaivotas, albatrozes, águias e pelicanos gordos mal conseguem andar e quase não se sustentam. Os aviões pararam de voar e as viagens de navios se multiplicaram. O ecossistema do mundo está mudando completamente. O oceano fica sem vida. Bactérias, micróbios e vários nutrientes na água se mudaram para o ar. As pessoas adoecem com mais frequência e em algumas áreas fica difícil respirar. Quando chove, milhões de camarões e pequenos peixes caem no chão junto com a água. Muitos mamíferos predadores que se alimentam de peixes começam a morrer de fome. Eles saem para as ruas e cidades em busca de comida. Os cientistas pesquisam as criaturas voadoras e descobrem que, de alguma forma, elas mudaram a estrutura de seus pulmões. Mas como os peixes conseguiram voar ainda é desconhecido. Parece que a natureza simplesmente decidiu empurrar as pessoas para fora de seu ambiente normal. Pescadores constroem balões para pescar no céu. Alguns atletas jogam um laço nas baleias voadoras e as montam como se fossem enormes cavalos. Embora a aterrissagem possa ser difícil, criaturas que antes nadavam apenas nas profundezas do oceano se estabelecem em grandes altitudes. Os pesquisadores descobrem novas espécies de peixes antes desconhecidas. Das profundezas do oceano, um polvo gigante surgiu. Muitos o chamam de Kraken. Este monstro encontrou um novo lar, bem no topo do Monte Everest. Agora todo mundo está com medo de escalar essa montanha. As criaturas das águas mais profundas alcançam o espaço. Na ISS, os astronautas observam animais incríveis voando, que se parecem com alienígenas vindos de outros planetas, não os seres da Terra. Em algumas áreas, os tubarões descem ao solo para se alimentar. Nesses lugares, as pessoas têm medo de sair. As empresas de pesca compram enormes Boeings e os equipam com redes para pegar peixes no ar. Mas os voos não são mais seguros, especialmente quando uma baleia aparece de repente no caminho. As autoridades impõem toques de recolher em muitas cidades. As pessoas sobem aos telhados e assistem a uma cena incrível à noite.
águas-vivas flutuando no ar. Graças à proteína bioluminescente, elas brilham. As estrelas no céu se misturam com as criaturas transparentes de neon. Mas cuidado, há espécies muito venenosas. Algumas pessoas ficaram tão fascinadas com as belas águas-vivas que as tocaram e foram parar no hospital. As lulas, assustadas com as novas condições, soltam tinta no ar. Quando muitas fazem isso, a tinta bloqueia a luz do sol. Engarrafamentos enormes aparecem porque enguias elétricas voam pelas ruas e chocam-se com os semáforos. Enquanto toda a humanidade está olhando para o céu, quase ninguém percebeu o que está acontecendo. Em todo o mundo, pessoas com uma anomalia física estranha aparecem em hospitais. Buracos estranhos se formam sob as orelhas. Os médicos não entendem com o que estão lidando. Mas então, um dos pacientes pula em um lago e descobre que consegue respirar debaixo d'água. Todas as pessoas estão desenvolvendo guelras. No início, a maioria se recusa a mergulhar, mas os pulmões alterados forçam a fazer isso. Caso contrário, é preciso passar o resto da vida com uma máscara de gás. Algumas pessoas ficam felizes em mergulhar e começar uma nova vida. O corpo humano se adapta às baixas temperaturas e às altas pressões. Há muito trabalho pela frente para criar cidades e infraestrutura, mas as coisas não estão tão ruins. Há mais espaço na água do que na terra firme. É noite, começa uma forte tempestade. Você mora em uma cidade litorânea e observa o mar revolto pela janela. Relâmpagos cruzam o céu, ondas enormes quebram na costa e uma chuva torrencial transforma a areia em uma argila molhada. De manhã, muitos peixes terão sido arrastados para a praia. Você pensa e vai para a cama, e um barulho estranho o acorda. É como se fossem centenas de milhares de mãos batendo palmas perto da sua janela. Você sai e vê uma enorme multidão de pessoas paradas na beira-mar. O barulho está ficando mais alto, e sua fonte é toneladas de peixes trazidos para a praia. Eles estão aqui há várias horas, mas ainda estão vivos. Eles sacodem e batem seus corpos escorregadios contra a areia. Você vê carpas, trutas, sardinhas e até alguns tubarões brancos. Eles estão cheios de energia, abrindo suas grandes mandíbulas cheias de dentes. De alguma forma, todos os peixes agora conseguem respirar ar como humanos. Você ajuda outras pessoas a jogar os peixes de volta na água. Você consegue vê-los nadar para as profundezas do mar, mas alguns deles chegam e nadam perto da superfície, desfrutando do ar fresco. Você ajudou quase todos os peixes, exceto os tubarões. Um guindaste de resgate chega. Ele levanta cada um dos tubarões pela cauda, um por um, depois carrega os peixes em direção ao mar e os solta. Pelas notícias, você fica sabendo que peixes que respiram ar foram parar na praia não apenas na sua cidade. Eles foram encontrados em praias do mundo todo. Cientistas e pesquisadores marinhos já fizeram uma expedição marítima para estudar esse fenômeno único. Mais tarde, à noite, eles anunciam os resultados do estudo. Agora, todas as criaturas marinhas que possuem guelras também podem respirar através de pulmões recém-desenvolvidos. Elas podem ficar em terra o tempo que quiserem, só precisam ter um pouco de água para beber, assim como outros seres vivos. Os peixes absorvem a água e a passam pelas brânquias. As brânquias têm receptores especiais que retiram o ar da água e o enviam para a corrente sanguínea do animal. Dessa forma, seu corpo recebe doses de oxigênio necessárias para a vida. Depois disso, o dióxido de carbono é formado. Ele entra na corrente sanguínea do peixe, depois passa pelas brânquias e é liberado de volta na água. A capacidade de respirar pelas brânquias permaneceu inalterada, mas a anatomia dessas criaturas é diferente agora. Elas desenvolveram pulmões e um sistema respiratório. Quando um peixe está na água, ele fecha esse trato e bloqueia o acesso aos pulmões. Assim, a água não chega neles. Mas quando o peixe está na superfície, ele fecha as brânquias e abre o acesso aos pulmões pela boca. Essa incrível metamorfose não traz mudanças significativas ao mundo, ainda. Golfinhos e baleias sempre tiveram pulmões. O ar passa pelas narinas, localizadas no topo da cabeça. Essa abertura é chamada de espiráculo. Os golfinhos vêm até a superfície, enchem os pulmões de ar e voltam a mergulhar na água por alguns minutos. Agora, não apenas os golfinhos, mas também todas as outras criaturas marinhas nadam perto da superfície. Você pega um barco para fazer um passeio no mar e vê o fenômeno chocante com seus próprios olhos. Quanto mais se afasta da costa, mais peixes você vê na água. Eles saltam alto e mergulham de volta como golfinhos. Eles parecem estar gostando da nova habilidade. Tem muitos deles.
Várias dezenas de peixes pulam no seu barco. Você os joga de volta ao mar. Você vê uma enorme barbatana e desliga o motor. Um tubarão está nadando a alguns poucos metros de você. Ele é do tamanho do seu barco. Felizmente, ele está distraído com outros peixes e não vai caçar você. Você dá a volta e retorna para a praia. Está anoitecendo. Dá para ver as luzes da cidade. O mar está cheio de águas vivas brilhantes e fitoplâncton. Por causa disso, a água está brilhando roxa e azul. Você fica fascinado com essa visão e não percebe quando as luzes da cidade se apagam de repente. Você consegue ouvir as pessoas gritando. Quanto mais perto chega da costa, mais altos são os gritos e sons de algo sendo esmagado. Finalmente, você chega ao pier, sai do barco e descobre que uma parte do aterro foi arruinada. Barcos estão virados, as luzes da rua estão quebradas, fios elétricos rebentados. Uma longa trilha de um líquido viscoso transparente vai do pier até a cidade. Você escorrega nessa meleca 1 ou 2 vezes. As ruas estão vazias, os carros estão abandonados, as janelas das casas estão quebradas. Há lixo por toda parte e a rua também está coberta dessa meleca. Você ouve um barulho vindo de um beco escuro. Ele está se aproximando de você. Um pequeno polvo aparece na rua e está se movendo como uma aranha. Com a ajuda dos tentáculos, a criatura sobe em um carro, pula na parede e rasteja. Depois deste polvo, sai outro. Várias lulas o seguem. Alguns deles estão rastejando desajeitados na sua direção. Você dá um passo para trás. Mais e mais lulas e polvos surgem do beco escuro. Alguns chegam a ter o tamanho de um carro. Você vê uma bicicleta caída no chão, sobe nela e sai andando pelas ruas desertas com um exército de polvos rastejando atrás de você. O chão começa a tremer sob as rodas da sua bicicleta. Você ouve um rugido ensurdecedor de uma fera desconhecida. Ao olhar para trás, imediatamente se arrepende de ter feito isso. Um monstro enorme, do tamanho de um prédio de 5 andares e semelhante a uma lula, quebra a parede da casa mais próxima com um golpe do seu tentáculo gigante. Essa criatura saiu do canto mais escuro do mar. Desde que o animal ganhou um par de pulmões, ele está ansioso para respirar ar fresco e limpo. Os instintos o trouxeram até a superfície, onde havia cheiro de comida. Dá uma olhada nisso. Um redemoinho vermelho varre a costa da Austrália e segue em direção à cidade mais próxima. Esse tornado é único não por sua cor, mas pelo que está escondido dentro dele. Estes são grandes tubarões das espécies branca, martelo, tigre e touro. Tubarões! Eles voam dentro do furacão, estalando as mandíbulas e tentando pegar um pedaço de carne. As pessoas que observam esse fenômeno bizarro do lado de fora acham que tem algo em suas bebidas, mas isso é realidade. Um tornado de tubarões pode realmente existir. Ou não? Vamos descobrir! Em 1877, um tornado bastante incomum atingiu uma fazenda no sul da Califórnia. 6 pequenos jacarés de aproximadamente 30 centímetros de comprimento caíram do céu naquele dia. Em 1894, um tornado passou pela Inglaterra e lançou águas-vivas venenosas sobre as pessoas. Há uma versão dizendo que eram girinos e não águas-vivas que caíram no chão. Mas isso ainda parece bastante estranho. Em Kentucky, em 1876, houve uma chuva de humor negro. Não parece engraçado para mim. Pedaços de carne caíram do céu. Os habitantes locais os provaram e disseram que se tratava de carne de carneiro ou de veado. No entanto, mais tarde, os especialistas descobriram que um bando de urubus havia sobrevoado aquela área. As aves não se sentiram bem e regurgitaram seu almoço no ar. Então, presumo, o mesmo aconteceu com os habitantes locais que experimentaram a iguaria. Em 1947, peixes caíram do céu em Marksville, Louisiana. Em 2005, houve uma chuva que conteve milhares de sapos na Sérvia. Em 2010, uma pequena cidade na Austrália foi atingida por uma chuva de peixes. E agora, imagine que todos esses fenômenos estranhos foram causados por uma corporação vilã, onde trabalham gênios do mal. E um deles é você, que então decide criar o cataclismo natural mais incrível da história. Um tornado de tubarões, ou Sharknado. Parece impossível, mas você vai tentar, porque não tem nada melhor para fazer. Então, primeiro, precisamos entender o que é uma tromba d'água. É uma coluna de ar em rotação cheia de nuvens. Esse vórtice ocorre durante uma tempestade, quando o ar quente libera uma grande quantidade de calor, que se torna a energia que move as correntes de ar ascendentes. Esse ar quente e úmido sobe, enquanto o frio e seco desce,
A diferença entre as temperaturas preserva a instabilidade e ajuda no desenvolvimento dos tornados. Quando se forma sobre a água, o tornado se torna uma tromba d'água. Ele pode atrair partículas de água do mar, alguns objetos e até peixes, mas tudo depende da força desse vórtice. Você provavelmente já viu quando tornados levantaram carros no ar ou arrancaram telhados de edifícios. Há um vídeo na internet em que um deles levanta vacas no ar, e uma comum pesa cerca de 635 quilos. Em comparação, o grande tubarão branco chega a cerca de 2.000 quilos. Se um tornado pode suspender várias vacas, é capaz de lidar com um tubarão. Mas além do grande branco, há tubarões tigre, cabeças chata e peixes martelo. Todos pesam menos. Portanto, não há dúvida de que um tornado também poderia tirá-los do chão. Ok, agora podemos presumir que isso está no hall das possibilidades. A próxima etapa é criar um tornado real. Para tanto, é preciso aquecer o ar e fazê-lo girar. O ar frio começará a descer e haverá um redemoinho. Um engenheiro do Canadá chamado Lois construiu dispositivos que criavam tornados e fez vários protótipos antes de montar um motor de vórtice real. Segundo ele, qualquer pessoa pode fazer isso. Entretanto, esses vórtices eram pequenos. Seu dispositivo criava jatos finos de ar que giravam e produziam mini tornados, que depois se dissipavam rapidamente devido aos ventos fortes.